Graças a Deus. A paz do Senhor para todos vocês que me veem e me ouvem. E que tenhas um dia de bênção, de paz e a alegria e a renovação do Espírito Santo. E eu quero levar até você a palavra que encontra-se em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Vamos então à leitura. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Meus irmãos, vamos conversar um pouquinho na palavra. E aqui nós falamos a respeito de justificação. O que é justificação, meus irmãos? Justificados. Alguém pode dizer, foi justificado. E se ele for justificado, é porque tem uma acusação contra eles. Então, às vezes, uma pessoa vai para o tribunal e ele tem uma acusação e ele é justificado. Às vezes, essa acusação pode ser uma calúnia. Mas no nosso caso, no sentido espiritual, nós fomos justificados. E nós temos pecado. Pecado é um crime diante de Deus, da luz divina, meus irmãos. Mas a palavra diz que nós fomos sendo justificados gratuitamente, de graça. Não teve a necessidade de pagar rios de dinheiro para um advogado. Então fomos justificados. Se você está justificado, você está em paz com Deus. E a própria palavra diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, pensemos, a graça, a alegria, a paz que esse homem vai entender, vai receber. Antes, ele estava no pecado. Não tinha paz, não tinha esperança. Estava na treva. Mas, de repente, ele foi justificado, mudou as coisas, passou a ter paz com Deus. Significa que ele tem comunhão com Deus. Que coisa importante a comunhão com Deus. Quem pode explicar intimamente essa comunhão? Porque isso é individual. Você sente a comunhão, você dobra o joelho para orar e sente paz. E sente estar conversando com Deus, porque você foi justificado. A paz é a divindade se aproximando de você e você procurando se aproximar com Ele, porque houve paz. E diz a palavra, e essa justificação foi gratuitamente. Você não pagou nada, foi de graça. E diz a palavra, foi de graça, pela graça, pela graça. O que é a graça, meus irmãos? Torna-se difícil explicar o que é a graça. A graça, até certo ponto, é o favor imerecido. Note a graça, essa graça abrangente de Deus, meus irmãos, que preenche. E aqui diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça. E aí completa uma coisa, pela redenção que há em Cristo Jesus. É o Redentor. Eu fui justificado. Você que me ouve, que tem paz com Deus, você foi justificado também pela redenção que há em Cristo Jesus. Se não tivesse redenção em Cristo Jesus, não tinha sido justificado. No Velho Testamento, no templo, as ordenanças, que eram figura das coisas celestiais. Tinha um dia nacional, chamado dia de Yom Kippur. Nesse dia, era o dia da redenção para a nação de Israel. E diz a palavra, o sacerdote tinha que entrar no templo, no lugar santo do santo,
tinha que entrar com sangue. E à medida que ele aspergia o sangue sobre a arca, significava que estava havendo propiciação. É um termo. E nesse dia da expiação, da propiciação, os pecados do povo judeu eram expiados. E significa tornar-se aprazível com Deus e até certo ponto aproximar Deus do homem. Por quê? Pela redenção que estava sendo cumprido, um ritual, tomando por base as coisas futuras que aconteceram, e aconteceu na pessoa de Jesus. Isso é muito importante, meu. Por isso que diz, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Hoje, não precisamos ter um dia nacional. Não precisamos ter um sacerdote na terra, porque nós temos um sacerdote no céu. E a palavra diz que ele entrou no céu pelo seu próprio sangue, no santo dos santos, no local real. Não figura das coisas celestiais, mas a verdadeira realidade. Então, mediante isso, nós fomos resgatados, justificados. E Deus propôs, então, essa propiciação pela fé no sangue de Jesus. Meus irmãos, note, tudo isso é falado. Se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos sem sangue, sem levar aquele prato ou aquela bandeja com sangue para aspergir sobre a tampa, que era chamada propiciatória, a tampa da arca, não tinha redenção. Mas agora a palavra nos diz que Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue de Jesus. Mas o sangue dele foi derramado, meus irmãos. Imagina, fica condicionado a uma coisa. De um lado, o sangue foi derramado. A graça está presente. É por causa dessa graça que o sangue foi derramado. Para ter essa graça, precisava ter o sangue derramado. Ele foi. E agora? Para alcançar. O homem está no meio. E diz a palavra que pela fé nós fomos salvos. E essa propiciação pela fé no seu sangue. Você teve. A maior parte, ou quase todos, que se entregam para Jesus, não estão sabendo essa mecânica espiritual, digamos assim. Mas ele teve fé, ele ouviu a pregação, ele creu e chegou para o Senhor. Como se ele estivesse na frente do homem. Venha, eu estou de braço aberto, eu tenho perdão para te dar. E o homem creu, mas ele creu por quê? Pela fé. E é mediante a fé, pela graça. Essa graça é a redenção, a graça maior de Deus para com o homem, que foi proposta através de uma redenção em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você é muito importante. Nós somos importantes. Nós fomos alcançados pela graça, a misericórdia da graça de Deus. Fique nessa graça, porque é uma esperança. Você está numa carreira. O final dessa carreira, você vai encontrar o Senhor na eternidade. E queremos encontrá-lo na eternidade para, simplificando tudo, desfrutar por épocas eternas, por períodos eternos, as bênçãos recebida e prometida. Que o Senhor te abençoe. Fique firme na fé. Corra com paciência essa carreira, porque ela é maravilhosa. Pai de amor, Deus bendito, Deus da misericórdia, Senhor, eu peço agora por todos os teus servos, Senhor, toda a tua serva, todos aqueles, Senhor, que foram alcançados e neste momento estão me ouvindo, continuando na tua graça, Senhor, porque ela se estende e a tua misericórdia. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.